O salão imponente parecia engolir cada som, cada suspiro do sheik bilionário, que agora tremia por dentro. Acostumado a mandar com uma frieza incansável, sentia os dedos gelados da aflição apertando seu coração. Sua tradutora, peça-chave que conectava mundos, faltava naquela reunião crucial. Sem ela, tudo ameaçava desmoronar em poucos minutos. O ouro reluzente contornava as paredes altas, refletindo a luz dourada dos lustres colossais. Tapetes persas se estendiam sob seus pés, embebidos no aroma doce e intenso do incenso que queimava pouco distante. O deserto parecia suspirar ao longe, uma vastidão silenciosa, enquanto dentro daquele palácio o poder soava impotente. Ele observava a mesa repleta de estrangeiros, seus rostos indecifráveis, palavras alienígenas ecoando como enigmas. A falta da tradutora se transformou em um muro intransponível. Gritava o silêncio entre eles. O braço forte do sheik, que costumava selar destinos, agora pulsava desesperado. O pânico arderia em seus olhos, uma chama que ele jamais permitira revelar. Apenas seus lábios entreabertos traíam o turbilhão que se formava. A atmosfera carregava uma tensão quase palpável. O sheik sufocava sob o peso da incomunicabilidade. Sua respiração acelerada tornava-se o único som de resistência. Sob a pele, o suor surgia sem convite, revelando a fragilidade por trás da armadura. Até que uma sombra tênue se moveu na penumbra do saguão. A empregada, tão discreta quanto uma brisa no deserto, cruzou o salão com a coragem contida nos olhos brilhantes. Seu rosto simples, marcado pela vida humilde, carregava uma vontade silenciosa que superava qualquer luxo na casa do sheik. Ela percebeu o abismo que se formava e, sem esperar permissão, avançou. Sem palavras flamantes, ergueu as mãos em gestos que traziam significado. Um sorriso tímido, uma palavra em inglês aqui, outra em francês ali, um toque estratégico de sinais que passaram por pontes invisíveis. Em menos de um minuto, ela traduziu o essencial, desmontando o empecilho que ameaçava a fortuna silenciosa e o império do sheik. Ele observava incrédulo, o corpo tenso começando a relaxar, o poder reverberando de uma nova fonte. Aquela figura improvável que ousava interferir no seu mundo. Sua descrença cedendo lugar a uma admiração curiosa. Um olhar que pesava entre o orgulho ferido e uma fascinação inesperada. Aos olhos de todos, ela era apenas a empregada. Mas naquele instante, revelou-se muito mais. Um segredo guardado sob a simplicidade. Uma habilidade que quebrava as correntes da formalidade e do controle absoluto. Sua aparente fragilidade tornou-se um enigma que o sheik bilionário nunca imaginara enfrentar, e um convite silencioso para algo que ia além do poder e da solidão. Enquanto ele tentava decifrar aquele momento, sentia o solo ceder sob seus pés. Sua vida até então meticulosamente calculada começava a dançar uma nova melodia, inesperada e irresistível. E antes que a próxima encruzilhada neste palácio de mistérios e poder seja revelada, confirme rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. O destino deste sheik ainda reserva surpresas, e eu não quero que você perca um segundo sequer. Deixe seu like se o coração desse sheik já despertou curiosidade em você. Conte nos comentários como você acha que essa inesperada aliança entre o sheik e sua empregada irá transformar o jogo. Sua paixão por estas tramas árabes
é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar comigo nesta jornada. O silêncio que pairava no salão finalmente quebrou-se sob o sutil murmúrio das palavras traduzidas pela empregada improvável. Os estrangeiros, ainda tensos, começaram a trocar olhares e gestos, enquanto o brilho dourado das joias do sheik bilionário cintilava com uma intensidade nova, como se refletisse a faísca de esperança que surgia ali. Ele não tirava os olhos daquela figura modesta, que com simplicidade e coragem derrubara o muro que ameaçava seu império e sua reputação. Cada palavra que escapava de seus lábios era como uma moeda rara, valiosa demais para ser desperdiçada. O sheik sentia seu coração, antes palco de uma luta silenciosa entre orgulho e medo, se amolecer na presença daquela mulher que desafiava suas expectativas sem esforço. A reunião recomeçou, agora com uma fluidez inesperada, como se a barreira invisível tivesse sido dissolvida. Ainda assim, o corpo do sheik permanecia rígido, o olhar distante, preso na imagem daquela empregada que ousara tomar para si uma missão além do comum. Ele sabia que aquela aparente fragilidade escondia uma força tão poderosa quanto o deserto em sua vastidão e impassibilidade. Quando as últimas palavras da negociação se firmaram no ar perfumado de incenso e ambição, uma sutil tensão tomou conta do recinto. O olhar do sheik bilionário deslizou até o canto do salão, onde a mulher de cabelo simples e olhos brilhantes aguardava, discreta, mas presente. Por um instante, a distância entre eles pareceu dissipar-se, e uma conexão silenciosa se fez sentir, algo entre reconhecimento e desafio. O palácio, com toda a sua grandiosidade, parecia menor diante daquele instante raro de vulnerabilidade. O sheik caminhou até ela, cada passo ecoando como um trovão contido nas paredes ressonantes. Sua voz, quando finalmente se fez ouvir, soou baixa e firme, carregada de uma autoridade que não admitia recusas, mas também de uma curiosidade que ele desconhecia possuir. Você arriscou. Muito. Sabe o que significa se meter em assuntos tão delicados, não é? Ela ergueu o queixo, mostrando mais bravura do que ele esperava. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação que ardia contra a desigualdade entre eles. Eu fiz o que devia, porque mesmo no maior dos palácios, ninguém está imune a falhas, respondeu ela com um sorriso, tímido, porém sincero. Nem mesmo o sheik bilionário. As palavras dele fora do script, mas foram ditas com sinceridade. O sheik sentiu algo em seu peito se romper. A armadura que ele cultivara para se proteger do mundo ameaçava ceder diante daquela presença tão simples e complexa ao mesmo tempo. A empregada recuou um passo, consciente de que aquele momento poderia ser o início de algo imprevisível. Mas antes que o silêncio pudesse estabelecer seu domínio novamente, uma sombra emergiu da penumbra do corredor. Um homem alto, vestido com o fino tecido de um oficial da corte, aproximou-se rapidamente, sua expressão severa como tempestade no deserto. Majestade, iniciou o oficial, a voz carregada de urgência. Notícias chegaram do norte. Há um problema que exige sua imediata atenção. O olhar do sheik tornou-se duro, rígido, mas por um instante voltou-se para a empregada, como se desejasse compartilhar um segredo que ultrapassava as palavras. Diga a eles que estarei a caminho em breve, ordenou, e então sua voz baixou, carregada de um significado oculto. Fique preparada, pode ser a minha maior surpresa ou o meu maior erro. Ela entendeu o peso daquela frase sem precisar de tradução.
O sheik se afastou com passos firmes, deixando no ar um rastro de expectativa e mistério. Palácio parecia respirar. Novamente, mas agora com um ritmo marcado pela iminência de tempestades. No corredor silencioso, longe dos olhares curiosos, ele se permitiu uma fração de tempo para pensar. A empregada, com seu jeito humilde e destemido, havia quebrado seus esquemas calculados, insinuando uma vulnerabilidade que ele não podia negar. E mais perigoso ainda, despertara algo inesperado dentro dele, a necessidade de confiar. Por trás da máscara de controle, um medo invisível lhe sussurrava. E se essa mulher fosse seu maior desafio, não no campo dos negócios ou da política, mas no território inexplorado do coração? Enquanto isso, ela caminhava nos corredores frios, sentindo o olhar do sheik que a seguia com intensidade. Seu coração batia descompassado, não de medo, mas de uma esperança nova. A esperança de que mesmo nos desertos mais áridos, a vida e o amor podem florescer onde menos se espera. Mas o destino, conhecido por suas armadilhas sutis, preparava uma reviravolta que nem o brilho dos diamantes mais raros poderia ofuscar. Uma carta misteriosa fora deixada sobre a mesa do sheik antes de sua partida, trazida por um mensageiro que desaparecera antes que alguém pudesse vê-lo, contendo uma assinatura que faria estremecer as fundações daquele reino. O papel finamente dobrado guardava uma verdade que poderia destruir tudo o que ele construíra. E, mais temeroso ainda, revelar um segredo obscuro do passado da empregada, que agora ocupava seus pensamentos. Enquanto o sheik montava em seu cavalo, encarando o horizonte dourado que ardia no calor do entardecer, seus dedos apertaram o papel que carregava. Aquela mensagem era uma chave que abriria portas perigosas e, talvez, armadilhas mortais. No fundo do palácio, a empregada sentia-se observada, mas sem saber exatamente por quem nem por quê. Um sussurro de vento trouxe até ela um aviso silencioso, uma sombra que crescia entre as paredes douradas. E então, quando a noite começou a cobrir o deserto com o manto da escuridão, o sheik bilionário tomou sua decisão, sem saber que estava prestes a entrar em um jogo onde poder, paixão e traição se entrelaçariam de formas devastadoras. Naquele instante, um segredo esquecido pela areia do tempo começava a emergir, e sua revelação mudaria para sempre a vida de ambos. O silêncio do deserto se quebrou numa promessa sombria. Nada jamais seria como antes. O crepúsculo tingia o céu do deserto com tons de ouro e púrpura, enquanto o sheik bilionário galopava silencioso pelas dunas, o papel misterioso apertado com força entre os dedos. A areia quente sob o casco do cavalo era um lembrete cruel. O passado jamais permanecia enterrado por muito tempo. Cada passo daquela jornada era uma confirmação de que aqueles segredos arriscavam não apenas seu poder, mas tudo aquilo que ele começava a sentir pelo único ser capaz de enxergar além daquela armadura, que até então fora sua identidade. O vento carregava o cheiro penetrante da mirra e do incenso que ficavam para trás no palácio, substituído ora pelo aroma seco e intenso do deserto. Naquela vastidão, onde o silêncio reinava absoluto, o sheik sentia a mente fervilhar, os pensamentos disputando espaço com uma angústia crescente. O segredo naquela carta requeria discrição e ação rápida, mas no fundo, uma voz insistia. Seria prudente envolver a empregada, aquela mulher humilde que ousara desafiar seu mundo com a mesma coragem que ele não ousava expor? Dentro do palácio, a mulher de olhos brilhantes
permanecia presa a seus próprios pensamentos. O eco da conversa naquela sala intransponível ainda reverberava em sua mente. Ela sabia que ultrapassara limites perigosos, que fora muito mais do que uma simples sombra naquele ambiente de ouro e poder. Ela representava uma fraqueza, um risco, e talvez, para a surpresa de ambos, a primeira faísca de algo que transcendia o simples dever doméstico. O silêncio da noite envolvia o palácio como um véu de mistério, e em cada corredor, o aroma sedutor do sândalo misturava-se com um nervosismo palpável. A empregada caminhava com passos leves, mas a cada movimento sentia as paredes douradas se fechando sobre si. Observações invisíveis, dúvidas veladas que se infiltravam em cada gesto seu. Quando o sheik retornou, a expressão firme e os olhos sombrios denunciavam o peso novo que carregava. Ela estava na cozinha, ajeitando figurinos para o dia seguinte, mas assim que seus olhares se cruzaram, o mundo ao redor pareceu pausar. Sem palavras, ambos sentiram o choque daquele momento que escapava a qualquer lógica previamente estabelecida. A tensão que pairava era tanto um desafio quanto um convite. Ele, dono de impérios, ela, guardiã de segredos esquecidos. Os dias que se seguiram foram uma dança sutil, encontros forçados entre olhares que carregavam perguntas, palavras não ditas e decisões que rasgavam o véu da formalidade. Ele, irremediavelmente atraído por essa fragilidade que escondia uma força descomunal. Ela, dividida entre o medo do castelo de ouro e o impulso ardente de carregar algo maior que seu passado. O palácio se tornara uma prisão dourada, onde cada segredo criava novas correntes. Corte parecia respirar ao redor deles, sussurrando intrigas e alertas invisíveis. O oficial da corte que trouxera as notícias do norte não entregava apenas problemas estratégicos, mas uma sombra crescente de traição. Sábios, conselheiros e inimigos ocultos tramavam em silêncio, enquanto a teia da política se adensava, ameaçando engolir o sheik e tudo que começava a ser precioso para ele. Certa noite, uma reunião urgente foi convocada no salão principal. O sheik entrava como uma tempestade prestes a explodir, olhos brilhando com uma indignação contida. Se antes sua força residia no ouro e na influência, agora era sua vulnerabilidade que comandava seus movimentos. Aquele medo tênue de perder o controle, de deixar a desconfiança roubar o que ainda lhe restava. Ao seu lado, a empregada permaneceu silenciosa, mas firme. A confiança que ele depositara nela estava longe de ser mera forma. Era uma aposta cega, desesperada, e talvez a mais sincera que já fizera. No entanto, as dúvidas cresciam. E se aquele segredo que ambos agora carregavam se transformasse em corda para enforcar não apenas o império, mas seus próprios corações? O sheik ergueu a carta diante dos olhos de todos, revelando a assinatura que congelou o ar do recinto. Um nome vindo das sombras, uma promessa de tempestade que ameaçava devorar cada avanço feito na construção daquela estranha aliança. Murmúrios percorriam o salão, mas ninguém ousava olhar diretamente para ele. Haviam percebido que o homem diante deles não era mais o mesmo. A empregada sentiu o peso daquele olhar, pesado, intenso, e ainda assim carregado de uma curiosidade que queimava mais que o sol do deserto. Um momento, sua mão levantou-se num gesto impetuoso, tocando levemente o antebraço do sheik, como se tentasse transmitir, sem palavras, a promessa silenciosa de lutar lado a lado contra o desconhecido.
antes que qualquer reação pudesse se desenrolar. As portas do salão se abriram com estrondo. Um mensageiro, suado e ofegante, carregava um selo inesperado, outra carta, outro recado insolente, que trazia à tona a profundidade da conspiração contra o sheik e sua inesperada aliada. O silêncio que caiu foi pesado como o deserto ao amanhecer, aguardando a próxima tempestade. Olhos se encontraram, segredos ameaçaram irromper em chamas, e o palácio inteiro pareceu prender a respiração, consciente de que o jogo havia mudado para sempre. No instante em que a sombra da traição se adensava, o sheik bilionário fechou o punho sobre as cartas, a determinação inflamando seu olhar. Mas foi quando seu olhar encontrou o da empregada que tudo pareceu ruir e reerguer-se simultaneamente. Um segredo, ainda mais obscuro que aqueles nas cartas, pulsava silencioso entre ambos. E no silêncio mortal daquela noite, quando o deserto cantava sua canção antiga, um sussurro traiçoeiro revelou que a verdadeira batalha que os esperava não era pelo trono, nem pelo império, mas pelo que restava intocado em seus corações. Um segredo enterrado sob as areias do tempo, pronto para emergir e que poderia destruí-los antes mesmo que pudessem se unir. O silêncio ainda pairava no salão, quando o sheik bilionário recolheu as cartas. A dureza dos olhos refletindo o peso que carregava. O crepúsculo lá fora desenhava sombras longas sobre as pedras douradas do palácio, como se o deserto em si pulsasse inquieto, antecipando as consequências da mensagem que agora queimava em suas mãos. Ele não podia mais negar o turbilhão crescente dentro de si. A complexidade daquela mulher simples se misturava perigosamente ao destino que guardava através daquela assinatura ameaçadora. O olhar dele, costumeiramente rígido e impenetrável, vacilou por um instante, revelando um resquício de dúvida, a faísca incômoda de um medo oculto até para si mesmo. No salão, a empregada mantém-se em silêncio, seus olhos firmes, quase desafiadores, enquanto observava o sheik recolher-se para seus pensamentos. A tensão entre eles era um fio invisível que os unia, carregado não apenas pelo peso dos segredos, mas pelas emoções que começavam a florescer, timidamente, dentro daquela prisão de ouro e silêncios. O breve contato de sua mão no antebraço dele ecoou mais alto que qualquer palavra. Um gesto sutil, mas carregado da promessa silenciosa de coragem e cumplicidade. Ela sabia que estava entrando num território perigoso, onde confiança e traição se confundiam, mas a determinação em seus olhos não podia ser ignorada. Um ruído súbito rasgou a quietude do salão. As portas se abriram com força, e o mensageiro entrou, o rosto banhado em suor, e a respiração ofegante. Ergueu uma segunda carta, o selo incomum saltando à vista, um convite sombrio para um capítulo ainda mais obscuro daquela trama já intrincada. O sheik bilionário agarrou o pacote com a mão firme, enquanto um calafrio percorria sua espinha. Seus lábios se apertaram num fio quase invisível de tensão, as veias no pescoço ressaltando sob a pele dourada. Ele sabia que aquele papel era o prelúdio de uma tempestade capaz de desmoronar não apenas seus impérios, mas tudo o que começava a significar para ele a humildade e a força daquela empregada. Entre os convidados e oficiais da corte, as conversas cessaram. Os olhares se entrelaçaram como âncoras instáveis. Todos sentiam que naquele instante as regras do jogo mudavam. O poder não residia apenas em ouro ou títulos, mas nos segredos enterrados profundamente, prontos para emergir à luz da verdade ou da ruína.
O sheik caminhou até a janela que dava para o vasto deserto, as dunas tiradas como ondas suspensas entre o último brilho do dia e o abraço da noite. Seus pensamentos se espalhavam como a areia, fragmentados, inquietos, mas implacáveis. O papel em sua mão parecia arder, não apenas pela tinta escura ou pelo selo, mas pela promessa de verdades que poderiam devorar o que restava de sua segurança. Dentro do palácio, a empregada sentia os olhares invisíveis que a cercavam, como punhais silenciosos que ameaçavam expor não apenas suas ações recentes, mas o passado que ela tentava esconder. Cada passo seu pelos corredores revestidos com mosaicos e sedas parecia um bailado frágil entre suspeitas e esperança. Mesmo na simplicidade de seus gestos, havia uma força crescente, uma resiliência que o sheik começava a enxergar como algo raro e precioso. Algo que até então nem o ouro mais valioso poderia comprar. Ao seu lado, o silêncio agora era compartilhado. Duas almas inquietas, unidas pela tensão de segredos que não podiam ser revelados, e pela promessa incerta de um futuro que ainda precisaria ser forjado entre tempestades de intriga e desejos ocultos. Uma noite inteira passou como um suspiro tenso. O palácio dormia sob o manto calmo do céu estrelado, mas por trás das paredes douradas, uma guerra silenciosa se armava. Contra inimigos nem sempre visíveis, contra dores invisíveis e contra a própria luta interna do sheik para decidir se a verdadeira ameaça era o segredo que carregava ou a atração insuportável que crescia pela mulher que desafiava sua alma. Quando a madrugada anunciou sua chegada, com uma brisa suave misturando o perfume do sândalo e da mirra, o sheik reuniu seus conselheiros mais confiáveis em uma sala menos vistosa, longe dos olhos curiosos. As cartas foram postas sobre a mesa, cada selo, cada palavra, uma armadilha potencial, um roteiro para batalhas que não admitiriam erros. A empregada, mesmo não convidada oficialmente, aguardava à distância no corredor. Sabia que seu destino estava entrelaçado ao daquele homem poderoso, e embora a insegurança ainda a visitasse como convidada inesperada, sua coragem a mantinha firme. Ela encarava a porta, esperando pelo momento em que o convite viria, não como serva, mas como parceira involuntária no jogo que os engolfava. De repente, a porta se abriu e o olhar do sheik cruzou com o dela, um convite velado que falava mais alto que qualquer palavra. A confiança que começava a germinar entre eles não era mais um simples capricho, mas uma necessidade, a única arma contra a sombra crescente, que ameaçava engolir seus mundos. Mas antes que pudessem avançar nessa aliança tênue, uma figura inesperada surgiu do lado escuro do corredor. Um homem que ninguém esperava. Alguém cujo nome, sussurrado pelos ventos do deserto, carregava peso de vingança e segredos enterrados. O tempo pareceu congelar. O palácio, com toda a sua opulência, tornou-se um campo minado, onde cada palavra, cada gesto poderia detonar uma crise irreversível. O sheik bilionário encarou aquele homem, a voz tensa e uma raiz de medo que tentava sufocar. Você não deveria estar aqui. Mas o visitante apenas sorriu, um sorriso cruel que prometia revelações capazes de dividir, não só o poder, mas os corações que ainda ousavam sonhar. E com isso, a porta se fechou lentamente, deixando no ar a certeza de que aquela guerra entre segredos, paixões e traições estava longe de acabar. E, talvez, fosse a batalha definitiva para o sheik bilionário e para a mulher que se tornava seu mais imprevisível aliado.
O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela. Lá fora, o deserto parecia escorrer em silêncio sob a luz fraca da lua. Suas dunas ondulantes revelando segredos tão antigos quanto o tempo. Por um momento, o brilho do papel em sua mão ofuscou o fulgor das estrelas, como se aquele pedaço de vida fosse a chama prestes a incendiar tudo. A atmosfera ao seu redor no palácio era pesada, quase sufocante. Cada pedra dourada vibrava com a angústia que ele tentava esconder, o coração ainda lutando contra a revolta de medos antigos e confissões não ditas. A empregada, parada no limiar do corredor, observava em silêncio. Seus olhos, espelhos de coragem e inquietação, encontravam os dele com uma intensidade quase palpável. Ele desviou o olhar primeiro, mas não pôde escapar do magnetismo daquele encontro silencioso. Houve um momento breve, onde o tempo pareceu diminuir, as paredes do palácio cedendo espaço para o inesperado. O silêncio entre eles não era vazio, mas carregado da promessa de mudanças e do peso de verdades ocultas. Ele respirou fundo, tentando domar o turbilhão. A carta em suas mãos revelou uma sombra profunda, uma conspiração fina, tecida nas sombras da corte, com fios invisíveis, amarrando destinos e ameaçando desmoronar impérios. O nome que assinava o documento era como uma punhalada, uma ferida antiga que parecia ressurgir para desafiar a segurança que ele achava possuir. Ao longe, os murmúrios abafados dos conselheiros reverberavam no salão, mas ali, naquele instante, só existiam ele, ela e a vastidão do segredo que crescia entre eles. A empregada sentiu o calor da cautela envolvendo-os, mas não. Recuou. Seu passado simples, marcado por dificuldades e silêncio, agora ecoava com a força do que ela era capaz. Um nó se formou em sua garganta, não de temor, mas de determinação. Sabia que o jogo havia mudado e que seu papel não mais seria o de uma sombra invisível. O sheik virou-se lentamente, seus olhos em chamas refletindo a luta interna entre a vontade de controlar tudo e o desejo perigoso de confiar naquela mulher incomum. Você entende o que está em jogo? Sua voz, baixa e firme, cortou o ar quente. Não é só a minha vida, nem o império que construí. É tudo aquilo que carregamos em silêncio, tudo que poderia nos destruir se exposto. Ela estendeu a mão, tocando a superfície lisa da mesa entre eles, como se quisesse apagar a distância que ainda existia. Seus olhos brilharam com uma sinceridade crua. Sei mais do que imagina, respondeu com segurança. Está na hora de pararmos de temer o que não podemos controlar. A força que carregamos não está nos títulos, mas em nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. O sheik permaneceu olhando para aquela mão estendida, instante que pareceu representar a única ponte possível entre dois mundos opostos, o do poder frio e calculado, e o da resiliência que brota da alma simples e verdadeira. Antes que pudesse responder, a porta do salão se abriu de repente, e uma figura entrou com passos firmes, o rosto coberto por uma sombra densa. O ar ficou tenso. Era o homem que ninguém esperava, aquele cujo nome era Enigma e Ameaça. Sua presença trouxe um silêncio mais denso que a noite sem lua. O interlocutor cruzou o salão, os olhos brilhando com uma mistura cruel de conhecimento e vingança. Majestade, começou com uma voz que carregava o peso de promessas sombrias. Recebi informações que vocês precisam ouvir antes que seja tarde demais. O sheik endureceu a expressão.
sentindo o chão balançar sob seus pés. Por um instante, voltou o olhar para a empregada, um convite silencioso para que se preparasse para o que estava por vir, para o jogo de sombras e luz que os aguarda. Onde nada era como parecia. As palavras do homem ecoaram no salão como trovões distantes, revelando traições, falsas alianças e um segredo guardado nas profundezas do passado de ambos. Um segredo capaz de desmoronar não apenas o império, mas o frágil fio que os unia. A empregada estreitou os olhos, consciente de que aquela era a verdadeira batalha, não pelo controle do palácio, mas pela sobrevivência daquilo que até então ninguém ousava nomear. Seus sentimentos, suas dúvidas, seus medos. O sheik deu um passo à frente. Sua figura imponente recortada contra a luz que vinha da porta aberta, como se a própria noite o envolvesse em seu manto de poder e mistério. "Mostre-me tudo", ordenou, voz carregada de uma determinação que misturava a fúria do guerreiro e a fragilidade do homem que se descobria em transformação. Enquanto o intruso começava a revelar as camadas ocultas da trama, o sheik sentiu o peso daquela nova realidade. Por trás da máscara do governante implacável, uma verdade ocultava-se. Ele jamais poderia voltar ao que foi antes. E naqueles momentos intensos, quando o ouro reluzia junto com as sombras, o olhar do sheik encontrou o da empregada, um encontro silencioso, onde a promessa, velada de alianças ou traições futuras, pulsava no ar denso. Ele soube com certeza absoluta que aquele encontro noite adentro não marcava apenas o início de uma batalha política, mas o ponto de não retorno para seus corações e para um segredo enterrado sob as areias do tempo, uma revelação que poderia destruir tudo, ou salvá-los para sempre. O silêncio do salão ainda pesava como um manto sobre os ombros do sheik bilionário. Aquelas cartas que descansavam sobre a mesa eram muito mais do que simples pedaços de papel. Eram a chave de um segredo antigo, capaz de rasgar o véu dourado que protegia seu império e seu coração ainda incerto. Ele permaneceu ali, imóvel, encarando a assinatura que parecia sussurrar ameaças numa língua que só ele podia entender. Os olhos, antes firmes e dominadores, agora refletiam a luta silenciosa entre o controle e a sombra da dúvida. O perfume sutil de sândalo e mirra, misturado ao ar carregado do palácio, parecia se condensar, tornando-se quase palpável, como se o próprio ar guardasse os segredos que ameaçavam explodir. A empregada observava, a respiração presa, ciente do abismo que se formava entre eles. Sua presença, antes invisível, ora ocupava metade do espaço na sala, como uma âncora inesperada em meio a uma tempestade. A fragilidade que o sheik antes vislumbrara agora se transformava em força, mas também em um enigma que desafiava a lógica daquele castelo de ouro. "Entende o que está em jogo?" A voz do sheik quebrou o silêncio como um fio de lâmina. Sua mão fechou-se sobre a mesa, batendo ligeiramente, enquanto seus olhos fixavam os dela com intensidade quase feroz. "Não é apenas questão de poder ou dinheiro. É tudo aquilo que construímos e que pode cair num segundo." Ela não desviou o olhar. Em vez disso, tornou a erguer a cabeça, revelando a determinação que carregava, forjada em tempos difíceis, longe do brilho do palácio. "Eu sei mais do que acha", respondeu com uma calma que escondia um fogo intenso. "Nós dois sabemos que essa carta não foi enviada por acaso.
É um jogo perigoso, mas não vamos recuar. O palácio, com suas tapeçarias de ouro e lustres reluzentes, parecia se fechar ao redor deles. As sombras criando danças silenciosas nas paredes que testemunhavam tanta história e segredos velados. O ar pesado dificultava até a respiração, cada movimento carregado de tensão e expectativa. Foi então que a porta se abriu com força quase estrondosa. Um homem entrou, sua silhueta projetada contra a luz do corredor. Rosto parcialmente coberto por sombras densas. O silêncio se tornou ainda mais pesado, a atmosfera quase elétrica. Majestade, começou o homem, seu tom carregado de urgência e segredos. Recebi informações que precisam ser ouvidas imediatamente. Ignorá-las pode custar caro demais. O sheik endureceu o corpo, a mandíbula cerrada, enquanto seu olhar buscava apoio na empregada, que agora não era mais apenas um rosto na multidão, mas uma presença firme ao seu lado, a única ponte entre a esperança e o abismo. Ele deu um passo à frente, seguro da autoridade que ainda mantinha, mesmo diante do caos que ameaçava engolir tudo. Fale, ordenou, a voz sombria mas decidida, como o rugido contido de um leão prestes a atacar. O homem avançou, revelando um conjunto de documentos e uma série de rostos conhecidos pela corte, desenhando um quadro de traição e conspirações que se estendiam muito além do que o sheik podia imaginar. Cada nome era uma facada invisível, cada aliança oculta uma ameaça que fazia o coração do sheik pulsar mais rápido. Naquele instante, soube que sua batalha não seria apenas política, mas profundamente pessoal. A empregada observava atentamente cada detalhe, buscando entender as conexões entre o passado e o presente, os segredos enterrados entre os desertos e as muralhas douradas. Ela sentia o peso de estar ali, ligada a uma trama maior do que seu próprio destino, mas não recuaria. Quando o homem terminou sua explanação, o silêncio dominou novamente, mas desta vez era um silêncio carregado de decisões iminentes. O sheik voltou seus olhos para aquela mulher que havia se tornado seu inesperado apoio. Um passo hesitante, mas decidido, o aproximou dela. Seus olhos, antes tão fechados para o mundo, agora revelavam a vulnerabilidade de um homem disposto a lutar por algo mais que o império. Confio em você, murmurou, tão baixo que quase se perdeu na imensidão do salão, mas ela ouviu. Essa confiança pode ser minha maior força, ou minha maior fraqueza. Ela sorriu, um sorriso suave, quase triste, pois sabia que ali começava uma guerra onde ninguém sairia ileso. Que seja força, então, respondeu. Estamos no mesmo terreno agora, e não vou deixar que nos destruam. Antes que o sheik pudesse responder, as cortinas foram puxadas com um sopro de vento. No centro do salão, um envelope lacrado, com um símbolo antigo, foi colocado sobre a mesa por um mensageiro silencioso, que desapareceu tão rápido quanto chegara. O selo reluzia sob a luz dos candelabros, seu brilho revelando a aura de mistério e perigo. O sheik pegou a carta com dedos firmes, sentindo o calor da trama se intensificar. Ao abrir, seus olhos se estreitaram ao ler as palavras escritas com tinta negra, uma mensagem que abria um abismo entre o passado que ele acreditava enterrado e o presente que ameaçava engolir tudo. Era uma verdade que, se revelada, poderia destruir não apenas seu poder, mas aquela tênue esperança que começava a florescer entre ele e a mulher que desafiava sua solidez. O palácio inteiro
pareceu prender a respiração, como se aguardasse o momento exato em que a tempestade iria se desencadear. E naquele instante, quando o silêncio voltou a se apossar do salão, o sheik viu pela primeira vez, claro e assustador, que aquela carta não falava apenas de traição ou política. Falava de um segredo enterrado sob as areias do deserto. Um segredo que poderia ser a chave para sua ruína ou a única chance de redenção. Com o perfume adocicado do sândalo, misturado à tensão crescente que só um segredo sombrio pode gerar. A empregada, imóvel no limiar do corredor, observava com olhos brilhantes, a respiração contida, presa. Ela sentia a magnitude daquele momento, a fragilidade do império que ele carregava em seus ombros, e também a inesperada vulnerabilidade daquele homem poderoso. Sua simples presença começava a se tornar uma âncora contra a tempestade que se formava. Uma força silenciosa que desafiava todas as convenções do palácio. "Você entende o que está em jogo?" perguntou ele, a voz baixa, firme, mas com um fio de angústia cortando cada palavra. Sua mão fechou-se levemente sobre a mesa, como se precisasse se apoiar para não ceder. Não é apenas uma questão de poder ou riqueza. É tudo o que construímos, tudo o que podemos perder num instante. Ela ergueu o olhar, revelando a determinação forjada em anos de dificuldades e silêncios. Não havia medo, apenas a chama intensa de quem sabe que enfrentar o impossível é a única opção. "Sei mais do que imagina." A voz era calma, mas carregada de uma certeza inabalável. "Essa carta não foi entregue por acaso. É um jogo perigoso, mas fugir não é opção. Lutaremos." Naquele instante, as paredes douradas do salão pareciam quase estreitar-se ao redor deles. Os lustres luxuosos, lançando sombras que dançavam como fantasmas dos mistérios não revelados. Cada detalhe, dos tecidos luxuosos ao brilho das joias do sheik, parecia distante diante do peso do silêncio que se instalava. Uma batida seca na porta interrompeu a tensão, trazendo um novo sopro à trama. A porta se abriu com força, e um homem alto, de rosto parcialmente oculto pela penumbra, adentrou rapidamente o salão. Seu olhar sério e voz carregada de urgência instantaneamente mudaram o ar. "Majestade!" A palavra reverberou como um aviso. "Informações cruciais chegaram. Ignorá-las pode significar a queda total." O sheik firmou o olhar no intruso, a mandíbula cerrada, a postura rígida. Seus olhos buscaram um instante o da empregada, um convite silencioso para que estivesse pronta para o que viria. Não apenas batalhas externas, mas o confronto com demônios internos e traições inesperadas. "Fale", ordenou com uma autoridade que não podia ser questionada, mesmo diante do caos se formando à sua volta. O homem abriu uma pasta, exibindo documentos e retratos de rostos familiares às cortes do deserto. Cada nome, uma punhalada no coração do império. Cada detalhe, uma teia traiçoeira de falsas alianças e conspirações ocultas que se estendiam muito além da superfície. O sheik sentia seu mundo desmoronar pedaço a pedaço, o peso da traição mais perto do que imaginava. A empregada observava atentamente, pronta para responder a cada sinal, absorvendo tudo, ciente de que seu destino estava irrevogavelmente ligado àquele homem e aos segredos que compartilhavam. Um silêncio carregado dominou novamente o salão. O cheiro do incenso, agora quase sufocante, envolvia tudo como um véu. Enquanto os olhares se cruzavam, buscando forças e respostas, o sheik deu um passo hesitante em direção à empregada, o rosto um misto de dor e esperança. Seus olhos, antes tão fechados para o mundo,
Agora eram janelas abertas, revelando a luta interna entre o desejo de manter o controle e o medo do que já havia perdido. "Confio em você", murmurou, quase em segredo. "Mas essa confiança pode ser minha maior força ou a minha ruína." Ela sorriu, um sorriso suave, tingido pela tristeza e coragem. "Que seja força, então. Estamos no mesmo campo, e não vou deixar que nos destruam." Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o silêncio foi rasgado pelo som súbito das cortinas sendo puxadas. Um envelope lacrado, selado com um emblema antigo e inquietante, foi depositado sobre a mesa por um mensageiro que desapareceu tão rápido quanto chegara. O brilho do selo refletia uma ameaça velada, um convite sombrio para aprofundar o jogo mortal em que se encontravam. O sheik pegou a carta com mãos firmes, o toque revelando a chama crescente da trama. A promessa de verdades oculares ou facas invisíveis. Ao abrir, seus olhos estreitaram-se ao ler as palavras estampadas com tinta gasta. Uma mensagem que abria um abismo entre o passado, que julgava enterrado, e o presente que ameaçava engolir tudo. O palácio, com toda sua opulência, parecia prender o fôlego, aguardando o instante decisivo em que a verdade saltaria para a luz, devastando tudo o que o sheik tentava proteger. Ele fechou os olhos, sentindo o peso esmagador dessa escolha prestes a ser feita. Quando abriu novamente os olhos, seu olhar encontrou o da empregada. Entre eles, um diálogo silencioso, um pacto tácito de enfrentar juntos a tempestade iminente que se aproximava como as dunas do deserto em tormenta. Porém, antes que pudessem sequer esboçar o próximo movimento, uma sombra surgiu no fundo do salão. Uma presença inesperada que varreu o ambiente, trazendo consigo um ar de vingança e segredos enterrados sob muitas areias do tempo. O homem caminhou até onde o sheik estava, seus olhos carregados de uma crueldade gélida e um conhecimento perigoso. "Você não deveria estar aqui." A voz do sheik falhou entre a autoridade e o medo oculto. O visitante sorriu, um sorriso sombrio que prometia destruição, divisões irreparáveis e revelações mortais. A porta se fechou lentamente atrás dele, deixando no ar a certeza de que a verdadeira guerra estava prestes a começar. Não mais apenas pelo império, mas pelos corações que ousavam se abrir na escuridão daquele palácio dourado. E, naquele momento congelado, o sheik soube que tudo estava prestes a mudar para sempre. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela alta, a carta entre os dedos como uma chama prestes a incendiar seu mundo. Lá fora, o deserto profundo se estendia, vasto e silencioso, enquanto as últimas luzes do crepúsculo tingiam as dunas de um dourado melancólico. No interior do palácio, os ecos das conversas abafadas não conseguiam tocar a solidão que pesava em seu teito. A voz dela ecoou suavemente no corredor, firme e serena, quebrando o silêncio carregado que pairava no ar. O olhar do sheik desviou da paisagem, encontrando a figura simples da empregada que se tornara sua inesperada aliada. Havia algo naquela mulher, uma determinação indômita, uma luz que contrariava as sombras que ameaçavam o palácio. E pior, seu coração. "Você entende o que está diante de nós?" perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro carregado por séculos de dúvidas. "Não é apenas uma conspiração política. É um golpe com veneno, que pode nos destruir antes mesmo de sabermos onde estamos feridos." Ela caminhou lentamente até o salão,
cada passo roubando a sua respiração por um instante. O brilho opaco das joias no pulso do sheik contrastava com a simplicidade dos olhos dela, que suportavam o peso do mundo com uma coragem silenciosa. Sei mais do que diz aquele papel, respondeu com firmeza. Sei que as redes se fecham à nossa volta, mas também sei que a verdade que carregamos pode ser nossa salvação. Somos peças de um jogo traçado por mãos invisíveis, mas não seremos presas fáceis. O sheik inclinou-se, os dedos finalmente soltando o papel, que parecia pulsar em seu colo. O aroma do sândalo e do incenso preenchia o ar entre eles, transformando o espaço num santuário efêmero, onde poder e humanidade se encontravam. Então, o som seco na porta anunciou uma nova sombra. O corredor se iluminou com a entrada inesperada de um homem alto, cuja presença parecia estender o frio do deserto até dentro do salão. O rosto semioculto trazia a promessa de tempestades antigas, a voz firme carregava segredos que poderiam rasgar o delicado véu da paz por um fio. Majestade, sua voz cortou o ar, urgente, pesada. Mensagens chegaram das fronteiras do Império, informações que vocês devem ouvir antes que seja tarde demais. O sheik endureceu o olhar, o peito apertado por uma mistura de raiva contida e ansiedade. Naqueles olhos que todos temiam, agora brilhava a dúvida e uma súplica muda, direcionada para aquela mulher que desafiava tudo o que ele acreditava ser imutável. Fale, ordenou, a autoridade ecoando, mas também um toque sutil de vulnerabilidade. A figura à frente abriu uma pasta de couro desgastado, revelando rostos, nomes, documentos com promessas sombrias. Cada palavra pronunciada era uma lâmina que convulsionava o império, expondo traições embutidas em sorrisos e palavras doces. A empregada permaneceu, imóvel, mas sua mente corria frenética, encaixando peças, sondando possibilidades. Ela sabia que seu papel não seria mais o de espectadora silenciosa. Seria inevitavelmente protagonista numa trama onde lealdade e amor disputavam espaço com política e medo. Quando o relato terminou, o silêncio voltou a predominar, carregado e denso. Seria impossível ignorar o panorama desolador que se formava diante deles. Aliados se tornavam inimigos. Antigas alianças se mostravam frágeis e o futuro pairava como um deserto inclemente, infinito e implacável. O sheik deu um passo hesitante em sua direção. Os fios invisíveis que os ligavam puxavam-no com mais força do que seus próprios compromissos e deveres. Seus olhos, agora vulneráveis, pareciam implorar por compreensão. Confio em você, disse, tão baixo que quase não podia ouvir. Esta confiança pode ser a armadura que me protege ou a lâmina que me fere, mas não sei mais viver sem ela. Ela sorriu, um sorriso que carregava toda a coragem que jamais pensara possuir. Uma promessa silenciosa de que enfrentariam juntos o que viesse, mesmo se o mundo conspirasse contra eles. Que seja a nossa força, respondeu com determinação. Estaremos juntos no campo onde o poder e o perigo se encontram. Antes que pudessem aprofundar aquele momento, as cortinas de veludo foram abruptamente puxadas por um vento súbito. Sobre a mesa estava um envelope, lacrado com o emblema antigo da família real da região. O selo parecia vivo, emitindo um brilho tênue que refletia a gravidade daquela nova etapa. Ao abrir, o sheik leu as palavras com olhos estreitos. Era uma confirmação de que sombras do passado estavam mais próximas e ameaçadoras do que jamais poderiam imaginar. Uma assinatura, um nome que
reverberava como uma sentença para ambos, ecoando segredos que nem o tempo havia conseguido calar. A atmosfera no salão se adensou, como se até as pedras douradas estivessem retendo a respiração. O sheik olhou para a empregada, e naquele encontro silencioso houve um entendimento profundo. Não seria o ouro ou o poder que salvariam o império, mas a coragem de enfrentar juntos o que vinha das areias do passado. Um som inesperado chamou a atenção. Da escuridão do corredor, surgiu uma figura que dera ser fabricada pelos próprios ventos implacáveis do deserto. Um homem que ninguém esperava, cujo nome era sussurrado com temor e ódio nas cortes vizinhas. O olhar do sheik se endureceu, a voz falhou entre a ordem e o medo. Você não tem permissão para estar aqui. O visitante sorriu, um sorriso frio e cruel, um prenúncio de devastação. E mesmo assim, aqui estou. Vim trazer a verdade que você tenta esconder e que poderá destruir tudo, afirmou com uma calma perigosa. As portas se fecharam silenciosamente atrás dele, selando o destino que os aguardava. O palácio, com todo o seu esplendor, tornou-se uma armadilha dourada onde poder, desejo e traição se entrelaçavam como serpentes venenosas. Naquele instante, o sheik compreendeu com uma clareza assustadora que o jogo finalmente começava de verdade, e que o maior teste não seria nos salões opulentos ou nos vastos desertos, mas nesse duelo silencioso e ardente que pulsava entre dois corações, prestes a se entregar à tempestade. O silêncio no salão se ciclou em uma expectativa elétrica, quando o sheik bilionário apertou a carta entre os dedos, o pergaminho delicado, porém carregado da força de uma tempestade próxima. Lá fora, o deserto. Escuro parecia segurar a respiração, as dunas se dobrando sob a tênue luz da lua que banhava o palácio em prata e mistério. Dentro daquele santuário de poder e segredos, o tempo parecia desacelerar, como se a própria eternidade aguardasse a decisão do homem que até ontem dominava sem hesitar. Ele desviou o olhar da janela para encontrar os olhos brilhantes da empregada, mulher que, em meio à fragilidade aparente, carregava a coragem de quem enfrentou tempestades muito maiores que a política ou o ouro. Seus olhares se encontraram, cúmplices e silenciosos, compartilhando um pacto sem palavras. Ali, na tensão carregada do ar perfumado pelo sândalo, não havia espaço para dúvidas, apenas para a urgência de um recomeço. Você compreende o que está em jogo? Sua voz ressoou baixa, mas firme, como um trovão contido sob o véu da noite. Não é apenas o império, nem a riqueza que construí. É tudo o que poderíamos perder num instante. Tudo o que pode acabar se cairmos nas armadilhas que nos cercam. Ela caminhou em direção a ele, cada passo carregado de determinação, iluminando a ansiedade que ameaçava aprisioná-lo. Seu semblante simples contrastava com a opulência do ambiente, mas em seus olhos ardia um fogo de verdade que nenhuma riqueza poderia comprar. Sei mais do que imagina, respondeu então, a voz firme e resoluta. Não somos meras peças desse jogo cruel. Temos em nossas mãos a chance de escrever outro final, juntos. O sheik respirou fundo, na sincronizada cadência do deserto que vivia ao redor do palácio. As cortinas ao longe tremularam com a brisa noturna, trazendo com ela o aroma da mirra que permeava o ar, quase como um chamado à esperança. Aquelas palavras dela, tão simples e poderosas, perfuravam as camadas de orgulho e insegurança que o cercavam há tanto tempo.
Foi então que a porta se escancarou com marcada urgência. Um homem adentrou, sua sombra longa e obscura invadindo o espaço dourado do salão. Seu rosto carregava o peso de notícias que poderiam abalar não só os alicerces do poder daquele emirado, mas o delicado equilíbrio dos corações ali presentes. Majestade, anunciou, a voz grave e urgente. As informações que recebemos são mais sérias do que esperávamos. Existem traições costuradas há anos, invisíveis aos olhos da corte, mas mortais para quem ousar revelar. Os olhos do sheik se estreitaram ao ouvir aquelas palavras. A musculatura de seu rosto endureceu, e num gesto quase instintivo, procurou a mão dela, que lhe respondia com um aperto, firme, um selo de aliança e coragem. Enquanto o homem expunha nomes, rostos e planos que ameaçavam ruir tudo, o palácio se transformava num campo de batalha invisível, onde confiança e desconfiança se enfrentavam ferozmente. Porém, mesmo diante da tempestade iminente, o sheik não sentia medo, sentia o pulsar de um sentimento muito mais forte. Quando as últimas peças daquele quebra-cabeça sombrio foram reveladas, o sheik deu um passo à frente e, com um olhar que mesclava dor e esperança, olhou para a mulher que escolhera como sua companheira nesta guerra. Confio em você, murmurou, a voz carregada do peso de um mundo inteiro, e sei que essa confiança será a arma que pode nos salvar, ou a ruína que nos consumirá. Ela sorriu, um sorriso suave e sincero, uma promessa moldada nas dificuldades que ambos venceram. Respondeu, a convicção firme. Estamos juntos nessa batalha, e nada nos derrotará enquanto estivermos lado a lado. Antes de qualquer palavra adicional, o vento entrou repentino pelas janelas abertas, puxando as cortinas de veludo e trazendo o envelope lacrado como símbolo ancestral daquela família real. A carta repousava sobre a mesa num silêncio quase sagrado, seu selo brilhando nas sombras como a luz pulsante de um presságio. Com mãos firmes, o sheik quebrou o lacre e desdobrou o papel delicado. Seus olhos percorreram cada palavra, a expressão endurecendo com o choque do que lia. Aquela mensagem enterrava segredos que ameaçavam não só sua autoridade, mas a frágil esperança que começava a brotar entre ele e aquela mulher. O ar no salão ficou denso, carregado do silêncio pesado que pressagia um furacão prestes a explodir. O sheik voltou seu olhar para a empregada, e naquele instante, sem necessidade de palavras, ambos entenderam que estavam prestes a iniciar um movimento decisivo de suas vidas. Mas antes que pudessem se preparar para o que viesse, uma figura surgiu do lado escuro do corredor. Um homem, cujo nome carregava o eco das mais cruéis vinganças, adentrou o salão com a presença imponente e ameaçadora, como o próprio deserto em sua face mais brutal. A expressão do sheik se endureceu, misturando autoridade e um medo contido. Não devia estar aqui, disse com voz firme, mas com um fio de risco. O visitante sorriu, um sorriso frio e predador, carregado da certeza de que aquele encontro não traria a redenção, e sim a tempestade final. Vim para revelar tudo, murmurou. Tudo que você tenta esquecer e esconder. Prepare-se para perder não só seu império, mas o que ainda acredita ser seu coração. A porta se fechou lentamente, deixando o salão envolto em sombras, onde o ouro e a ambição se chocavam numa dança mortal com o amor e a vulnerabilidade. Naquele exato momento, o sheik bilionário sentiu, pela primeira vez, que seu destino e o daquela mulher humilde e corajosa estavam inexoravelmente ligados. Sua maior batalha não seria contra inimigos externos.
mas contra os segredos enterrados sob as dunas do tempo e as barreiras que ainda restavam em seus corações. Ele deu um passo à frente, segurando a mão dela como quem segura a última chama em meio à escuridão. O deserto uivava lá fora, mas dentro do palácio, em meio ao véu dourado e à noite profunda, um novo caminho começava a se abrir. Um caminho desenhado pela coragem, pela redenção e pelo amor que finalmente aprenderam a cultivar juntos. O sol nasceu lentamente sobre o emirado, tingindo as paredes douradas com um brilho suave, promessa de dias renovados. O sheik e sua companheira, agora não mais senhor e serva, mas parceiros, caminharam lado a lado pelo jardim do palácio, onde as flores desabrochavam como um símbolo vivo da paz conquistada. Nada arrebataria aquela aliança, construída em meio às tempestades. Eles sabiam que o passado podia tentar trazer suas sombras, mas o amor verdadeiro, forjado na luta e na entrega, seria a luz que jamais deixaria o deserto de seus corações sucumbir. E assim, nas areias intermináveis daquele reino, o sheik bilionário e sua mulher encontraram seu final, não marcado por segredos ou traições, mas pelo vento suave do perdão, da esperança e da promessa eterna de um novo começo.